Ei, turma, bom, nessa videoaula nós vamos trabalhar o conteúdo referente à modelagem estrutural dentro do processo de desenvolvimento de software, né? Quando a gente fala de modelagem num projeto de sistema ou num processo de desenvolvimento de software ou da elaboração da ideia de alguma solução, seja ela computacional ou não, modelar significa trazer o nosso entendimento, né, a captura das informações, das necessidades de um cliente sobre um determinado problema para uma linguagem que seja mais, vamos dizer assim, direta e com menos ambiguidade, né, em relação às interpretações, né, algo que seja mais fácil e claro possível, né, para que o projeto do sistema, no caso aqui falando de software, seja implementado com o mínimo de problemas possíveis, né. A gente já falou de levantamento de requisitos anteriormente, e essa etapa seria sequência disso. Na verdade, quando a gente estiver falando de modelagem de casos de uso, a gente vai ver que essa questão da modelagem, ela pode auxiliar, inclusive, no processo de entendimento, né, desse levantamento de requisitos e especificar propriamente os requisitos do sistema. Quando a gente fala de requisitos funcionais, nós vamos observar aqui os diagramas de casos de uso, que são uns dos vários diagramas que existem dentro da UML, dentro da UML, que é uma linguagem universal, né, de modelagem, se encaixa muito bem. E em se tratando de modelagem estrutural do sistema, um tópico ou um item que fica muito evidente e exige, né, se torna necessário definir bem, são, por exemplo, as classes que vão estar instanciadas ou que vão fazer parte desse sistema como um todo. E a relação entre elas, as restrições que existem nessas relações. Então a modelagem ela vai facilitar esse entendimento e a documentação disso, né? Então observar que dentro de levantamento de requisitos, modelagem estrutural, né, todas essas etapas estão bem vinculadas ao que a gente poderia chamar de documentação do software, né? É claro que a parte de documentação do software é algo que vai em paralelo a todo o processo de desenvolvimento, né? E, assim, vamos dizer que é padrão isso, né? A documentação do software, a gente consegue encerrar essa etapa, né? Ou essa atividade de documentação do software assim que a gente entrega o software para o cliente, né? Então é algo que a gente não consegue definir o início, meio e fim antes da implementação, né? E muitas vezes nem antes de entregar o software, porque grande parte dos processos de desenvolvimento, como o Scrum, por exemplo, que a gente vai trabalhar bastante com ele no próximo semestre, né? Ele trata essa parte de documentação de forma paralela e esse processo de desenvolvimento ele é contínuo, né? Nós vamos entregando em partes a solução de software para o cliente e os retornos, feedbacks que nós vamos tendo do cliente durante a implantação gera bastante documento, né? E essa questão de documentação, essa geração de documentos, muitas vezes está relacionada também à readequação dos nossos modelos, da nossa modelagem, do nosso entendimento e especificação das relações entre as classes
no funcionamento do sistema. Tá? Então, nós dividimos essa sessão de modelagem estrutural em 3 partes, né? Modelagem conceitual estrutural 1, modelagem conceitual estrutural 2 e modelagem de casos de uso. A modelagem estrutural 1, que eu vou tratar nesse vídeo especificamente, nós vamos fazer, né, um apanhado geral sobre a questão de modelagem e destacar alguns itens importantes sobre principalmente a relação que nós temos entre a modelagem e a definição das classes, que são basicamente o entendimento que nós vamos ter das entidades que vão compor o nosso sistema, né? Na modelagem conceitual estrutural 2, essa parte ela já é um pouco mais técnica, ela vai apresentar com exemplos, né, inclusive, dentro de alguns modelos de diagramas aí, as questões de relações, né, e restrições de integridade dessas relações, como a gente pode estar documentando isso em modelos que normalmente são gráficos, e a modelagem de casos de uso, que é o nosso item 3 aqui, dentro desse tópico de modelagem estrutural, que é o diagrama de casos de uso, que basicamente é o diagrama ou a forma gráfica que nós temos para poder representar os requisitos funcionais levantados na licitação de requisitos, certo? Então, vamos lá para a nossa primeira parte desse tópico, né? Novamente, né, esse material ele segue o material que é utilizado inclusive no curso de Bacharelado em Sistema de Informação do IFES, que foi elaborado, né, pelo professor Fabiano e depois editado, né, ou seja, reformulado, né, alterado pelo professor Carlos, e eu ainda fiz um aproveitamento desse material sem muitos cortes, até mesmo porque, havendo necessidade de aprofundar ou vontade, né, de vocês aprofundarem em alguns desses itens ou desses tópicos que vão ser tratados aqui, nós vamos ter material suficiente nos próprios slides. Tá? Essa apresentação, então, que trata da modelagem conceitual estrutural, basicamente vai falar sobre a identificação das classes, a identificação de atributos e associações dessas classes e a especificação de hierarquia, de generalização e especialização dessas classes também, né, que aí já entra mais no conceito de orientação objeto. Modelagem conceitual estrutural, né, abreviando assim MCE, vai tratar basicamente da nossa tarefa de fazer, ou vai auxiliar a gente na tarefa de abstrair a realidade, né? Resultado de entrevistas, resultados de conversa, resultado de visita a ambientes de trabalho em que o cliente estaria solicitando, né, a informatização daquele ambiente, vão trazer para a gente algumas ideias e algumas necessidades ou percepções da realidade do ambiente de trabalho, do dia a dia e das tarefas que são executadas pelo cliente ainda não informatizadas e que precisam então de uma solução computacional para auxiliar nessas atividades, nessas tarefas, né? Exemplo, eu tenho lá uma concessionária e nessa concessionária são feitas ou realizadas, né, vendas e compras de veículos. E aí esses veículos possuem identificação, possuem atributos como valor, ano, quilometragem, né, vários itens ali
que muitas vezes poderiam estar simplesmente na documentação, vamos dizer assim, em material impresso, né, papel, e em gavetas. E quando uma compra precisa ser realizada ou concretizada, eu preciso, então, na verdade, trazer aquelas informações que estão ali naquela gaveta, né, para localizar a documentação daquele veículo, para daí então ter acesso a esses atributos daquele veículo, né, essas informações, e assim passar para o cliente da concessionária, o cliente comprador no caso, e assim iniciar a transação de compra, né, ou processo de compra. Se isso for passar para um sistema informatizado, a gente já começa a vislumbrar várias coisas, né? Aquele armário que tem aquelas gavetas com as documentações do carro e o próprio processo de chegar um comprador na loja pedindo para visualizar os carros que estão dentro do perfil dele lá para venda, etc. Essas informações viriam de uma base de dados, né, e seriam apresentadas, expostas para o usuário, no caso o comprador, a partir de interfaces, né, telas, janelas com imagens, campos com os dados, etc. Então a gente começa a imaginar que nesse sistema como um todo, uma das entidades ou classes seriam, por exemplo, os veículos. Outra entidade ou classe poderia ser identificada como sendo o comprador. Outra entidade ou classe poderia ser identificada como sendo o vendedor. Ah, peraí. Então quer dizer que todos esses elementos que vão interagir no sistema e que vão fazer parte do sistema de alguma forma, possuindo dados na base de dados que esse sistema manipula, vão ser classe? Bom, a ideia é basicamente essa daí, né? A partir desse ponto é que a gente começa a identificar as classes do sistema, e essas classes vão passar a ter relações entre si, né? Então essas relações vão ser especificadas, como por exemplo, o vendedor vai realizar compra, o comprador vai realizar compra, o vendedor vai concretizar ou também vai estar vinculado a uma compra, né? O comprador vai procurar um vendedor para poder, a partir daí, iniciar um processo de visitação ou de qualquer tipo de interação com a loja, né? Então, são coisas que podem ir aparecendo durante a observação, né, dessas atividades dentro dessa concessionária, que, sendo informatizada, passaria a ser um sistema da concessionária, e esse sistema de gestão da concessionária, que poderia estar relacionado ora a processos de venda, ora a processo de compra, e além disso poderia ter outros setores nessa concessionária, como por exemplo manutenções, né? Eu poderia até subdividir isso em módulos, né? E aí começar a observar que os domínios dentro dessa minha aplicação poderiam ser expandidos e essas classes andarem por esses domínios, né? Então, o objetivo é descrever informações que o sistema deve representar e gerenciar. Basicamente é isso que a modelagem estrutural tem interesse. E a modelagem conceitual, né, que seria a atividade de descrever os aspectos do mundo físico e social à nossa volta, ou seja, nesse cenário que eu estou observando, com o propósito de entender e comunicar, né? Ou seja, eu preciso passar essas informações que eu estou observando, que eu estou entendendo sobre o que precisa existir dentro desse sistema, e enviar essas informações, transmitir essas informações para a minha equipe,
técnica de desenvolvimento do sistema ou de programadores propriamente, né, de implementação, e também preciso comunicar ao meu cliente, vamos dizer assim, as partes mais interessadas nessa produção dessa solução, de forma que seja clara e entendível, né? Sem muita dificuldade de aspectos, sem complexidade técnica nessa minha apresentação da ideia ou da documentação. Então, os modelos resultantes são destinados a serem usados por pessoas e não por máquinas, então as pessoas precisam ter clareza, né, sobre o que estão, as informações que estão presentes nesses modelos, e o foco do domínio do problema é o principal, e não o domínio da solução. Então, primeiro eu preciso saber o que o cliente, no caso, quem está solicitando o desenvolvimento do software, né, ou da solução computacional, precisa de fato, né, e a partir dessas necessidades, pensar em modelar aquilo ali. Eu não posso, para facilitar, por exemplo, a vida do meu programador, ou para facilitar algum requisito como prazo, ou preço, né, custo do software, tentar forçar uma barra para que a minha solução seja mais adequada ao que eu já tenho, por exemplo, pronto, e não o que o cliente normalmente está precisando, né? Porque aí a gente vai cair naquele problema de que o software que está sendo entregue para o cliente, né, ou para o usuário, é um software que não atende aos requisitos do usuário, e ele então vai ter que adaptar as atividades dele à utilização do software. Isso é uma falha grave. O correto é o software se adaptar às atividades do cliente. É a solução computacional atender exatamente o que o cliente precisa, né? Então, modelagem conceitual. O modelo conceitual deve ser independente da solução computacional, por isso que a gente precisa até desvincular um pouco o que a gente tem de tecnologia e de know-how sobre o desenvolvimento de sistema, né, ou da minha equipe, a preparação da minha equipe, quando eu estou especificando o meu software, ou modelando o meu software definitivamente, certo? Porque eu preciso me preocupar em modelar o que está sendo pedido e pensar no problema e a solução para o problema que está sendo apresentado, né? Colocando assim um exemplo bem extremo, imagina lá aquelas listas de exercícios que vocês recebiam lá no primeiro ano de vocês, ou no primeiro módulo, né, de vocês lá de programação, em que o enunciado falava assim, olha, faça um programa que apresente, sei lá, todos os números ímpares entre 1 a 100. Aí você vai lá e fala, poxa, para entregar todos os números ímpares de 1 a 100, eu sei apresentar todos os números de 1 a 100. Então eu vou mostrar todos de 1 a 100 e o usuário vai eliminar os pares por conta dele. Quer dizer, você não atendeu o que o anunciado está pedindo, né? Na verdade, o que você tem que fazer é apresentar apenas os números ímpares de 1 a 100. Né? Então, entender o problema, né? Ver qual é o resultado de saída que você imagina ser o mais correto para aquele problema é o primeiro passo. Depois, então, você vai pensar na solução, que seria a implementação, a lógica, né? O algoritmo para poder entregar aquela saída. Tá certo? Então, se você nunca fez, você vai agora parar, pensar e elaborar uma nova solução. Ah, mas a linguagem de programação que eu utilizo é muito complicada para esse algoritmo, para a implementação desse algoritmo, para essa implementação dessa solução dessa forma. Mude a tecnologia, né? Isso aí é um problema da área técnica depois. Modelagem conceitual é
modelagem do problema e que nós temos que efetivamente pensar em solucionar, certo? Como os requisitos não funcionais são inerentes à solução computacional, não são tratados na modelagem. Quando eles são tratados, eles vão aparecer, né, dentro das relações, restringindo alguma qualidade de atributo, alguma propriedade, né, ou atributo envolvido numa relação entre classes ou entidades. Tá? Então, atributos de qualidade do produto, como desempenho, segurança, confiabilidade, armazenamento, etc., são considerados posteriormente, na fase de projeto, mas não agora na modelagem conceitual. Tá? Elementos básicos. Os elementos de informação básicos na modelagem conceitual são os tipos de entidade e os tipos de relacionamento. Né? No paradigma orientado a objeto, a gente tem muito temos essa ligação forte em relação à modelagem. Na verdade, vocês vão perceber que os modelos UML estão muito atrelados ao conceito de programação orientada a objeto, né? Porque a gente fala ali de classe, fala de atributo, fala de relação entre as classes, dos métodos, né? Que poderiam ser as interações dessas classes com o contexto, etc. Então, tais elementos de informação podem ser modelados como tipos de entidades, que são as classes, e os tipos de relacionamentos, que são os atributos e as associações. Né? Então, o propósito da modelagem conceitual orientada a objeto é definir as classes, atributos e as associações relevantes para tratar o problema. Não adianta também tentar exagerar muito nessa questão do detalhamento da modelagem, porque a redundância muitas vezes traz problema, né, futuros dentro das nossas fases que vão vir ali, por exemplo, fase de implementação, fase de tratamento de integridade, etc. Então, a modelagem conceitual estrutural orientada a objetos, né, ela vai trazer as seguintes tarefas para a gente aí, que seria a identificação das classes, a identificação dos atributos das associações e a especificação de hierarquias de generalização e especialização. Quando a gente entra nessa parte de especificação de hierarquias, de generalização e especificação, a gente percebe que quem já sabe bem os conceitos de orientação a objeto vai identificar facilmente, né, essas propriedades ou essas características que as classes vão permitir fazer na nossa fase de modelagem. Por exemplo, estava falando lá do sistema concessionário de veículos, né? E aí a gente falou que existem entidades, por exemplo, vendedor, comprador, poderia ter também gerente, e todas essas entidades ou essas classes que vão ter relações dentro dos processos, né, da utilização ou realização das tarefas, na execução daquele sistema como um todo, elas vão estar, por exemplo, vinculadas a uma característica, algumas características comuns, como por exemplo, o vendedor tem nome, o comprador tem nome, o gerente tem nome, eles possuem também idade, possuem características de pessoas, né? Então, essas entidades poderiam ser definidas como pessoas, e a especialização, né, dessas pessoas entrariam no caso como sendo, existem pessoas que vão estar com papel ali, né, ou vão ser da classe comprador, vão ter pessoas que vão estar sendo, vamos dizer assim, instanciadas no nosso contexto ali como comprador, vão ser instanciados como vendedor, vão ser instanciados como gerente, né, e assim vai. Então, a gente consegue entender
bem esses conceitos de hierarquia das classes, né, tanto generalização como especialização, quando a gente tem exemplo. Então, mais para frente, a gente fala disso. As atividades são dependentes umas das outras, né, realizadas tipicamente de forma paralela e iterativa, sempre visando o entendimento do domínio do problema, né? Mais uma vez, reforçando que eu estou interessado na modelagem no problema e não efetivamente como vou solucionar aquele problema ou implementar, né? Então, a identificação das classes, né? A classificação. A classificação é o meio pelo qual os seres humanos estruturam a sua percepção do mundo e seu conhecimento sobre ele. Sem ela, não é possível nem entender o mundo à nossa volta, nem agir sobre ele. Assume a existência de tipos de objetos a serem classificados nesses tipos. Então, assume a existência de tipos de objetos que vão ser classificados exatamente nesses tipos, né? Então, classificar consiste em determinar se o objeto é ou não uma instância de um tipo, né? Por exemplo, né? Permite estruturar conhecimento sobre coisas em dois níveis. Tipos, né? Procuramos encontrar as propriedades comuns a todas as instâncias de um tipo. Em instância, procuramos identificar o tipo do qual o objeto é uma instância e os valores particulares e propriedades desse objeto. Na orientação objeto, nós vamos entender então tipos de entidade como sendo as classes e as instâncias de tipos de entidade como sendo objetos. Isso aí é bem forte, né, dentro do conceito de orientação objeto. Quando eu tenho um tipo de entidade, por exemplo, eu estou falando que existem pessoas dentro do meu sistema. Então, eu estou falando de classes pessoas, né? Quando eu falo para você assim que eu tenho, por exemplo, o João logado no sistema e usando o sistema, eu estou falando então que eu tenho lá um objeto daquela classe, manipulando os dados e interagindo, né, ou se relacionando a outros dados ou outras informações do sistema e funcionalidades do sistema. Perceberam? Então, a identificação de classes, né, começa, por exemplo, com essa propriedade de classificação, né? Eu defino uma classe. Dentro do meu sistema, eu vou conseguir instanciar essa classe? Eu vou ter objetos dessa classe? Opa, então isso é um indicativo, inclusive, de que eu vou poder manter essa classe dentro da minha modelagem, né? Se eu defino uma classe e depois eu vejo que em todo o processo de desenvolvimento eu não estou conseguindo ver o momento em que ela vai ser instanciada, tornar aquilo ali um objeto, então é um momento, inclusive, que você vai perceber que aquela classe ela não precisa existir e você pode tirar do seu modelo. Perfeito? Uma atividade crucial da modelagem conceitual estrutural, segundo o paradigma orientado a objeto, é a identificação das classes. Na OML, classes são representadas por um retângulo com três compartimentos, né? O superior relativo ao nome da classe, no meio indicado a especificação dos atributos da classe e no inferior as operações que, falando em orientação de objetos, seriam os nossos métodos da classe, né? Mais para frente a gente vai ver os exemplos de modelos, mas eu acredito nessa altura do campeonato que essa turma já tenha visto orientação a objeto e já tenha até modelado alguns diagramas conceituais e já tenha trabalhado com essas representações, né? Não é se preocupar que isso vai aparecer naturalmente aí, tá? Essa questão de padronização, né, já que já estamos tratando isso, vamos falar já da padronização, né? A nomenclatura
Para nomear classe, inicie o substantivo no singular, o qual pode ser combinado com complementos e adjetivos, omitindo assim sempre as preposições, né? O exemplo aqui mostra, por exemplo, cliente, né? Tá claro aqui para a gente que essa classe é a classe que vai representar todos os clientes ali dentro de um sistema, né? Pessoa física, mesma coisa, né? Observa que a gente representa cada palavra que tem significado nesse nome da classe, iniciando em letra maiúscula, tá certo? O nome da classe deve ser iniciado com letra maiúscula, bem como os nomes dos complementos, né? Sem dar espaço em relação às palavras anteriores. Item pedido, a gente consegue, mantendo esse padrão, ter uma autoexplicação do que significa a classe, né? Então, esses padrões de nomenclatura eu acho muito importante, por isso eu não passei batido, quis reforçar aqui. Tá? As classes de modelo representam a expressão inicial do sistema. As atividades subsequentes da modelagem estrutural buscam obter uma descrição cada vez mais detalhada em termos de associações e atributos. E à medida que os atributos e associações vão sendo identificados, ganha-se maior entendimento a respeito do domínio e, naturalmente, novas classes surgem. À medida que a gente vai pensando no problema em si, né? Por exemplo, vou pensar lá de novo naquele caso da concessionária de veículos. Eu tenho lá um comprador, eu tenho lá vendedor, eu tenho vários veículos. O comprador ele pode estar associado a várias compras, por exemplo. Pode ser um cliente cativo lá de uma determinada concessionária e todo ano ele troca de carro, né? Então, a relação entre um comprador e o processo de compra pode estar vinculado, né, por exemplo, ao vendedor, mas ele pode estar vinculado a muitas compras, né, e a muitos vendedores. Então, nesse momento, a gente percebe que vai existir uma relação entre comprador e vendedor várias vezes, né, em vários tempos, momentos diferentes. E esses registros temporais muitas vezes vão fazer com que a gente perceba claramente a necessidade de mais uma classe ali, tá certo? Mesmo que não seja uma classe que você tenha de forma palpável aquele objeto, ele vai ser inclusive instanciado, né? Ele vai ser um registro que vai estar ali na sua base de dados e vai haver então necessidade de especificar mais uma classe dentro dessas relações. Então, esse trecho representa mais ou menos isso, né? Quer dizer isso aí. E por onde começar, né? Dois importantes insumos para a atividade de identificação das classes são documentos de requisitos. Por exemplo, fiz lá a entrevista com o cliente, observei lá o que a gente tinha. Vocês foram mais além, já fizeram até prototipagem, então conseguem visualizar muito melhor os elementos e as relações entre eles dentro desse sistema como um todo. E o modelo de caso de uso, que a gente não falou dele ainda, mas eu já comentei com vocês no início desse vídeo que os modelos de caso de uso estão fortemente ligados aos requisitos funcionais do sistema. E os requisitos funcionais do sistema, eles vão estar presentes, né, ali nas nossas identificações ou nosso levantamento de requisitos feitos anteriormente. Então, uma maneira bastante prática e eficaz de trabalhar na identificação de classe, né, consiste em olhar esses documentos, olhar, por exemplo, o diagrama de caso de uso e nele observar quais são as entidades que estão se relacionando, né, ou executando, realizando, né, tarefas, estão fazendo uso desses recursos, dessas funcionalidades que foram especificados dentro
do levantamento de requisitos. Sugere-se que, ao examinar documentos de requisitos e modelos de caso de uso, os seguintes elementos sejam considerados como candidatos a classes. Os agentes, por exemplo, né? Entidades do domínio do problema que têm capacidade de agir na interação e atingir uma meta. Quer dizer, eu tenho lá, novamente lá para o concessionária, eu tenho lá um comprador, o comprador realiza a compra, ele está agindo, né? Ele é um agente ali. Então esse cara, ele utiliza, né? Ele realiza funções ali dentro do sistema, então aquilo ali fatalmente vai ser uma classe. Os objetos, né? Entidades sem a capacidade de agir, mas que vão ser manipulados, vão ser consultados, vão ser alterados, né? E os eventos representam a ocorrência de ações no domínio do problema que precisam ser registradas e lembradas pelo sistema. Por exemplo, as compras, né, que estão sendo concretizadas, que estão sendo realizadas pelos compradores e pelos vendedores nesse sistema de concessionária, por exemplo, né, vão gerar registros, vão gerar documentos, ou seja, vão ser eventos que vão ser consultados. Por exemplo, eu quero entrar no sistema agora e verificar qual foi o vendedor que realizou mais venda esse mês para poder bonificar esse vendedor. Eu vou ter que consultar as minhas vendas. Como eu vou consultar essas vendas? Eu vou ter que acessar esses dados. Então eles precisam ser classes, no final das contas, né, que vão estar instanciadas de forma que eu consiga acessar esses registros, tá certo? Elementos candidatos a classes, os agentes, né, já falamos aí, os objetos e os eventos. A avaliação de classes, né, uma vez identificadas as potenciais classes, deve-se proceder uma avaliação para decidir o que efetivamente vai ser considerado e o que vai ser rejeitado, né? A relevância para o sistema deve ser o critério principal. Será que, né, será que o que eu estou imaginando que vai ser uma classe realmente nesse sistema faz sentido? Por exemplo, precisamos considerar, né, na nossa avaliação, por exemplo, a complexidade da estrutura, né, os atributos e associações comuns, classes não redundantes e existência de instâncias. Por exemplo, quando a gente fala de estrutura e sua complexidade da estrutura, né, o sistema precisa tratar informações sobre os objetos da classe. Por exemplo, uma classe deve ter pelo menos 2 atributos para poder fazer sentido ela existir. Estou falando muito com vocês do exemplo da concessionária e eu falo para vocês lá que eu tenho lá o nosso comprador. Esse comprador ele vai ser mesmo uma classe? Né? Eu já tinha comentado que existe a classe pessoa. E a classe pessoa já vai ter um nome, vai ter idade, pode estar vinculada a ele também filiações, etc. Né? Dados, informações de pessoa como um todo. Aí eu falei com vocês sobre comprador. Comprador, ele vai fazer sentido no meu sistema existir essa classe compradora, ela vai ter algum atributo que uma pessoa comum não tem. Por exemplo, eu posso, dentro dessa minha classe compradora, identificar alguma espécie de perfil do comprador, né? Por exemplo, o número, a quantidade de compras que ele realizou, né? Se ele é novato assim, a primeira compra que ele realizou, se ele já é um cliente antigo, né? Então a gente começa a observar que existem propriedades que fazem sentido a existência de uma classe comprador, além da classe pessoa que teria apenas os dados pessoais, né? O vendedor, mesma coisa. O vendedor, ele vai ter lá suas classificações, vai ter lá perfil, documentação, coisas
relacionadas à característica de vendedor, além das características de pessoa. Então a gente consegue perceber a complexidade da estrutura e validar, né, a existência dessa classe. Atributos e associações comuns, né? Os atributos e associações da classe devem ser aplicáveis a todas as suas instâncias, isso é, a todos os objetos da classe. Se eu percebo que um determinado atributo ele não vamos dizer assim, necessário para todos os objetos que vão ser instanciados à classe, talvez aquilo ali não deva existir como atributo e tem que ser então descartado, né? Classes não redundantes. Duas classes são redundantes quando elas têm sempre a mesma população. Por exemplo, eu estou falando lá, de novo, né? Estou falando de pessoas, estou falando de compradores, estou falando de vendedores. Os compradores e os vendedores, eles poderiam estar, como é que eu vou dizer assim, representados com os mesmos atributos, né? Se eu não tiver nenhuma característica que diferencie um comprador de um vendedor dentro do sistema de concessionária, por exemplo, eu posso unificar essas duas classes e, na verdade, todos eles poderiam ser simplesmente a classe pessoa. Ó, aqui ele coloca até um exemplo. Modelo como as classes pessoas e funcionários, né? Às vezes no sistema não tem diferenciação de funcionário para pessoa, então poderia classificar a pessoa e pronto, né? Agora, quando eu tenho, por exemplo, de pessoa saindo comprador e saindo vendedor, eu já percebo que eu tenho duas instâncias diferentes ali, duas particularidades dentro desse vínculo de herança. Então, faz sentido manter essas duas classes, né? Então, se o sistema está interessado apenas em pessoas empregadas na organização, ou seja, os funcionários, então a população dessas duas classes serão sempre as mesmas, não teria diferença, então não precisaria existir funcionário, poderia ser pessoa, ou não precisaria existir classe pessoa, tudo poderia ser funcionário e pronto. Existência de instância, eu preciso saber se isso vai realmente ser populado, né? Se isso vai ser utilizado. Depois que eu terminei a minha modelagem, percebo que não tem relação nenhuma de uma determinada classe com funcionalidades, né, com ações, com complemento de outras classes, então eu posso estar descartando essas classes que estão isoladas do sistema. Identificação de atributos e associações, né? Bom, uma classe típica do modelo conceitual estrutural uma classe típica de um modelo estrutural, conceitual estrutural, deve apresentar a estrutura complexa. Essa estrutura corresponde a seus atributos e as associações, né? Uma classe que não tem atributo ou que eu não percebo que ela tem associação, não é classe, posso descartar, é o que a gente viu anteriormente. Conceitualmente, não há diferença entre atributos e associações. Atributos são, na verdade, tipos de relacionamentos binários, né, envolvendo dois elementos, né, ou dois participantes, ou duas classes, né? Então, os atributos. De uma perspectiva mais prática, atributos podem ser vistos como informações alfanuméricas ligadas a um conceito, né? Os atributos ligam a classes do domínio do problema a tipos de dados. Tipos de dados podem ser primitivos ou específicos de domínio. Um atributo é uma informação de estado para o qual cada objeto de uma classe tem o seu próprio valor, e os atributos adicionam detalhes e abstrações, e são as abstrações, né, a nossa interpretação, né, propriamente, e representação de uma entidade do sistema, e são apresentados na parte central do símbolo da classe.
Pensando a classe como uma caixa, né? Em cima da caixa eu tenho o nome, na parte central da caixa eu vou ter a lista com os meus atributos, ou seja, eu tenho lá a classe pessoa e os meus atributos, nome, idade, sexo, no caso gênero, né? Filiação, que aí pode estar vinculando a outras classes pessoas, certo? E assim eu consigo ter então essa identificação desses atributos dentro da classe. E a classe versus atributos, né? Para que um item seja considerado uma classe, ele tem que passar nos critérios de inclusão no modelo, que já discutimos lá. Por exemplo, ele precisa possuir atributos, ele precisa visualizar, né, enxergar esses atributos. Esses atributos vão surgir ou por propriedades que estou identificando que essas classes precisam possuir, ou as relações dessas classes com outras classes no nosso modelo. Com o tempo, né, as classes do domínio do problema tendem a permanecer relativamente estáveis, enquanto os atributos provavelmente se alteram. Por exemplo, eu percebo no meio do meu processo de desenvolvimento, ou até depois de ter entregue a solução para o cliente, que ele resolveu que quer um relatório a mais dentro do sistema e que esse relatório exija a inclusão de um campo lá que eu nem sabia dentro do domínio do problema, né? Por exemplo, dentro de um contexto de concessionária de venda lá, que existe lá para um código de registro de venda, tá certo? Que precisa aparecer lá no relatório e que aquele código ele é particular daquela concessionária, que tem alguma relação com coisas que vêm do fabricante do veículo, etc. Bom, lascou, né? Não tenho saída, tenho que ir lá no meu modelo e incluir esse atributo na minha classe venda para poder associar no meu relatório aquele item, aquele conteúdo, aquele valor. Tá? Os atributos podem ser bastante voláteis em função das alterações nas responsabilidades do sistema. Então, esses atributos, né, um aspecto bastante importante na especificação de atributos é a escolha de nome. Tá? Então, de novo aqui, deve-se procurar utilizar um vocabulário típico do domínio do problema, usando nomes legíveis e abrangentes. Para nomear atributos, sugere-se nomes iniciando com substantivo, o qual podem ser combinados com complementos de ou adjetivos, omitindo-se preposições. Dá isso aí? Por exemplo, nome, pessoa, tá? Ou idade, né? Ou gênero, né? Ou código do produto, ou nome do produto, ou simplesmente nome, né? Falando de veículo, poderia ser lá nome, número de identificação, placa. Tá? O nome do atributo deve ser identificado com letra maiúscula, enquanto nomes dos complementos devem iniciar com letras minúsculas sem espaço. Acentos não podem ser utilizados, isso aí é bem padrão, né? E atributos monovalorados devem iniciar com substantivos no singular. Por exemplo, nome, razão social, né? Enquanto atributos multivalorados devem iniciar com substantivo no plural, telefones. Por exemplo, então, se eu tenho vários valores, né, associado a um único atributo. As associações. Essa parte é importante, é a parte que, vamos dizer assim, gera mais trabalho dentro do processo de modelagem, que é onde você consegue fazer as associações, literalmente, né,
ou o arranjo de funcionamento do sistema, observando as interações entre as classes e a vinculação delas, né, ou entre elas. Então, uma associação é um tipo de relacionamento que ocorre entre instâncias de duas ou mais classes. Assim como classes, associações são tipos, né? Ou seja, uma associação modela um tipo de relacionamento que pode ocorrer entre instâncias das classes envolvidas, e uma instância de uma associação, dita como ligação, conecta instâncias específicas das classes envolvidas na associação. Então, por exemplo, eu tenho lá uma classe A associada a uma classe B, não é? Ela possui lá um papel tem lá papel A, tem lá papel B, e ela tem o nome da associação. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessa associação, A tem um papel, né? Tem um significado, tem uma função nessa relação. E a classe B tem um papel, tem uma relação também nessa associação. E o nome da associação vai dar sentido a essa vinculação. Por exemplo, eu tenho lá uma classe pessoa, que eu estava comentando com vocês, que ela pode ter atributos como, por exemplo, filiação. Por exemplo, pai e mãe, né? E melhor ainda, eu poderia ter pessoas, e dentro dessas pessoas eu poderia estar vinculando endereços, certo? Elas possuem endereço. Então, nessa associação, eu vou ter, para a classe A, o papel de possuir o endereço, né? Então, eu vou ter um código, por exemplo, de endereço aqui. E esse código de endereço vai estar associado a uma instância dessa classe B, que vai ser o que? Uma coleção de endereços, contendo lá logradouro, né? Contendo dentro desse logradouro lá o CEP, esse tipo de informação. E o papel do B vai ser justamente ser o endereço. Então aqui o papel de A vai ser a pessoa que contém o endereço, e o papel B vai ser o endereço que essa pessoa contém. A associação, o nome dela seria, por exemplo, endereço, tá certo? Ou endereço da pessoa, para ficar até melhor, né? Endereço pessoa, um bom nome para ligação aí, endereço pessoa. Então aqui eu teria uma relação de pessoa com os endereços cadastrados como sendo uma relação de endereço pessoa ou endereço da pessoa. Entendido? Beleza? Ok. Aí tem lá, né, alguns exemplos. Por exemplo, nome. Associações devem ser nomeadas. Sugere-se o uso de verbos conjugados indicando o sentido da leitura. Cliente, classe, efetua, né, associação, locação. Papel. Cada classe envolvida na associação desempenha um papel ao qual pode ser dado um nome. E multiplicidade. Cada classe envolvida na associação possui também uma multiplicidade de associação. Por exemplo, né? Agora, para ficar mais adequado com o que está relacionado aqui, eu poderia, lá voltando no exemplo da concessionária, falar que aqui eu tenho comprador, aqui eu tenho vendedor, e aqui eu teria o que? A minha venda, tá certo? Então, compra realizada, né, pelo cliente seria, então, na verdade, comprar, né, o cliente compra, então, comprar seria uma associação, comprar, sendo que aqui é o comprador e aqui seria o nosso veículo sendo comprado, né? Normalmente dá sentido à leitura, né? Sentido de leitura ou direção do nome e a navegabilidade. Sentido, por exemplo, se essa pessoa está comprando o carro, então aqui seria o fluxo de comprar, né? O sentido de leitura diz apenas a direção
para ler a associação. Então, a pessoa compra um carro. Classe A, comprador. Comprador compra, classe B, carro. Então, comprador compra um carro. Certo? Ainda que nomes de associações e papéis sejam opcionais, né, recomendo utilizar quando isso tornar o modelo mais claro. Tá certo? Se achar que não há necessidade também, você pode ocultar essa nomenclatura. Na prática, a gente vai observar, né, ou vai encontrar muitos modelos de exemplos aí que não tem esse nível de detalhamento. Mas a gente precisa mostrar para vocês saberem que existe e muitas vezes facilita o entendimento do modelo numa leitura futura, né? Facilitar o entendimento do que significa essas relações dentro da modelagem do sistema ou dentro da documentação, né? Então, as associações, ao contrário das classes e dos atributos, que podem ser encontrados facilmente a partir de leitura do contexto da descrição do minimundo, minimundo é um resumo descrevendo o que o sistema é, o que ele tem que contemplar basicamente, né, e como ele vai ser utilizado. Exemplo, eu tenho lá minimundo para a concessionária. O minimundo para o sistema concessionário seria: eu preciso de um sistema que o usuário vai poder visualizar listas de veículos, para poder encontrar vendedores, para poder conversar com esses vendedores. Ele vai poder oferecer veículos como parte do pagamento do veículo, né? Ele vai poder também na concessionária simplesmente ofertar ou, né, vender o veículo, vai poder solicitar manutenção de veículo na garantia ou não, mas vai poder de alguma forma solicitar serviços, né, e assim por diante. Então, nesses mini mundos a gente acaba captando, que na verdade isso é um produto, um artefato gerado da especificação de requisitos, né? A partir desse minimundo a gente consegue vislumbrar os nossos casos de uso. Aquelas especificações que eu passei para vocês na atividade sobre prototipagem, de certa forma descreve o minimundo tanto do sistema de controle escolar quanto de uma revenda de veículo, né? Algo por aí assim. Então, muitas vezes as informações sobre associações não aparecem tão explícitas, mas elas vão, assim como a gente já comentou, surgir à medida que o modelo vai sendo construído. Assim como atributos vão aparecer, associações também vão aparecer, gerando inclusive novos atributos. Né? Essa daqui é muito legal. Histórico de multiplicidade. Né? A multiplicidade indica a quantidade de objetos que uma associação admite em cada um de seus papéis, o que é fundamental para a modelagem conceitual estrutural. Associações múltiplos, muitos para muitos, são perfeitamente legais, né, em modelos orientados a objetos. Entretanto, deve-se tomar cuidado para não se esconder informações úteis nesse tipo de associação. Nesse caso, há dois mecanismos para tornar explícito tal informação. Classe associativa, tipo especial de associação que admite atributos. Atenção para não continuar ocultando informações, né? E, por exemplo, ele coloca aqui tratamento. Vamos botar no nosso contexto lá, né? Quando ele coloca, deixa eu ver se eu tenho exemplo aqui.
Lá no próximo slide eu vou ter exemplo para deixar mais claro o que seria essas classes associativas. Mas a classe associativa, nesses modelos muito para muitos, a gente vai perceber que essas classes elas vão possuir, vamos dizer assim, atributos das classes que estão sendo vinculadas. No nosso caso lá da concessionária, estava lá com o comprador e estava lá com o meu vendedor. Essas duas classes elas vão estar vinculadas à venda, certo? E aí essa venda ela vai estar fazendo um papel de registrar aquele vínculo entre as duas classes. Eu falei com vocês que um vendedor e um comprador ele pode ter várias vendas. Essas duas classes elas podem concretizar várias vendas durante o tempo, né? Durante a utilização do sistema, né? Durante o uso do sistema. Então, essa classe associativa ela vai estar justamente servindo, né? Fazendo o ponto de encontro ou ponto de vinculação entre as duas classes. Então, tipo especial de associação que admite atributos, né? Então você coloca nessa associação atributos, então você observa que você vai colocar atributos vinculando aquele vínculo. Como é que eu vou dizer? Eu tenho lá um código do comprador e eu tenho um código de venda do vendedor, mas eu preciso ter mais informação, né? Por exemplo, como é que eu vou facilitar isso? Nessa associação eu posso dizer que aquela associação está vinculada a, né, está relacionada a um determinado veículo, então eu vou colocar um atributo naquela associação, né? Uma forma mais comum e prática de fazer isso é utilizando o que a gente chama de reificação, que consiste em ver a associação como uma classe normal. Então ali eu instancio uma classe chamada vendas, e nessa classe vendas eu vou ter nome da classe vendas, vou ter os atributos da venda, né? E aí nesses atributos da venda eu vou poder associar, por exemplo, um código do veículo, e a partir desse código do veículo conseguir acessar todas as informações do veículo vinculado àquela venda. Vou conseguir também colocar outros atributos, como por exemplo, data da venda, valor da compra, prazo de garantia, ou se foi, por exemplo, sei lá, pensar numa propriedade especial, por exemplo, de venda lá, teve garantia estendida, sim ou não, coloquei uma garantia estendida lá naquela minha compra, né? Então eu tenho lá nas compras ou nas vendas ou na classe intermediária ali, né, de retificação, a possibilidade de fazer esse controle, inclusive de histórico, bem fácil, né, bem livre e que permite fazer alterações futuras muito mais facilmente, né, colocando então uma classe normal ali entre as duas classes que vão estar relacionadas às vendas ou às compras. Temos as associações unárias, binárias e enárias, né? Normalmente associações são binárias, ou seja, envolvem duas classes, né? Podem ocorrer também associações unárias, uma representação de autorrelacionamento, por exemplo. Estava falando lá de questão de filiação, né? A classe pessoa poderia estar associada a outra classe pessoa, sendo que uma teria papel de pai da pessoa filha e outro objeto da mesma classe pessoa poderia estar com o papel de mãe a classe filha, né? A gente vai ver
essas relações diagramadas, ou seja, graficamente, no próximo vídeo aí, tá? Fica mais fácil de entender, mas nenhum mistério. Pode ocorrer também associações unárias para representar os relacionamentos, mais raro, mais possível, seria uma associação ternária, envolvendo 3 classes. Associações enárias são representadas por um losango, né, ligando todas as classes envolvidas, e o nome das associações aparece dentro ou acima do losango. Cardinalidades não são mostradas, dada a dificuldade da interpretação quando tem essas associações enárias. Provavelmente a gente vai passar aí esse curso todo sem ver uma associação enária. Mas se ela surgir, vocês vão perceber que no modelo conceitual essas situações elas acabam aparecendo com uma classe normal fazendo essa ligação, né, ou essa relação, gerenciando, né, ou controlando essa relação. Associações, relação todo-parte. Algumas associações são mais fortes que outras, no sentido de, na verdade, né, estarem representando um objeto composto por outros objetos. Podem ser de 2 tipos. Composição, tipo mais forte, indica que o objeto parte só pode ser parte de um todo, representada pelo losango fechado, e a agregação, indicando que o objeto parte pode fazer parte de mais de um todo, não havendo exclusividade, né? Então representa um losango aberto. A gente vai ver isso também mais para frente, mas vamos colocar aqui um exemplo, né? Composição, isso aí está muito relacionado àquele conceito orientado ao objeto, né? Eu tenho, por exemplo, lá um veículo, nesse veículo ele contém rodas, ele contém janelas, ele contém, como é que eu vou dizer assim, acessórios, alarme, etc. Então, isso poderia estar compondo, na verdade, vamos colocar melhor aí, né? Tenho lá veículo, veículo contém rodas, veículo contém cor, contém marca, então são algumas propriedades que vocês percebem que vão sendo, sendo ou permitem, né, definição de propriedades dentro dessas partes, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma roda, mas que tipo de roda é essa, né? É uma roda liga leve, é uma roda de aço, é uma roda não sei o que lá. Então são associações que vão sendo, na verdade, classes, né, que vão ser definidos como objetos depois, que esses objetos eles só vão fazer sentido se eles fizerem parte de um todo, que seria, no caso, o veículo, né, um carro. A agregação indica que um objeto parte pode fazer parte de mais de um todo, não havendo exclusividade. Por exemplo, sei lá, a marca, né? Eu tenho lá um carro, mas o carro é da Ford. Eu tenho outro carro que também é da Ford, e assim vai, né? Restrições de integridade. Infelizmente, o modelo por si só é incapaz de representar todas as informações necessárias do domínio, tá? Então, quando a gente fala de restrições de integridade, muitas vezes a gente precisa até lançar mão de caixinhas de texto e anexar aquilo ali ao nosso modelo para deixar mais claro que existem algumas restrições que vão muitas vezes estar relacionadas a regra de negócio, né, ou requisitos não funcionais da nossa especificação, né, e que na documentação é importante para implementação, para a modelagem ter uma utilização mais
técnica e completa, né? Fazer um sentido mais completo em algumas situações que são necessárias. Por exemplo, eu falo para você que um cliente dentro daquele sistema de concessionária lá, um cliente ele só pode fazer, por exemplo, uma compra de veículo por mês. Ele só pode comprar um veículo por mês. Bom, como é que eu vou colocar isso dentro do meu modelo? Se eu falei que a classe comprador vai estar vinculado à classe vendedor, a partir de classe venda, né? E eu tenho um atributo apenas vendedor indo para a minha compra, né? Posso ter um comprador tendo várias compras. Como é que isso aí vai ser controlado, né? Como é que eu vou limitar que aquelas compras elas foram realmente feitas num prazo de um mês? Então, muitas vezes eu preciso colocar assim que um comprador ele pode estar vinculado a uma compra desde que a data da compra seja maior do que um mês da última compra que ele tem registrado lá dentro de várias relações que ele tem com compras no sistema, ok? Então, legal. Então, vamos lá. As restrições de integridade são regras de negócio, né? Eu comentei. As relações de integridade são comuns quando há informações de ciclo de diagrama de classe. E, geralmente, são descritas em linguagem natural. A gente escreve, simplesmente. Tá? No caso nosso aqui, linguagem natural seria o português, escrever em português, numa caixinha de texto lá. Mas, em alguns casos, a gente consegue também criar essa relação de integridade com operadores lógicos. Por exemplo, na relação colocar um XOR ou XOR, né? Lógico. Que seria o quê? Por exemplo, eu tenho lá dentro do nosso sistema de concessionária a possibilidade de associar um comprador, né, no cadastro dele, a uma instituição financeira. Por exemplo, que ele tem lá um banco. Né? Agora, se esse camarada, quando for concretizar a compra, ele definir que ele quer realizar a compra utilizando parte do valor, né? Pagar parte do valor em dinheiro e parte em financiamento, eu vou ter então, na verdade, a livre opção de vincular aquela compra a dinheiro e financiamento, por exemplo. Eu poderia, né, por algum motivo técnico dentro do domínio do problema, da concessionária, uma regra definida pelo gerente, e quem financia não pode pagar parte em dinheiro, tá certo? Ou que para financiar é obrigatório ter parte de entrada em dinheiro. Então, eu teria que colocar uma restrição do tipo END, né, um E, colocando que é financiamento, então tem que ter entrada de valor também. Ou fazer uma exclusividade. É dinheiro? Então o cara vai pagar tudo em dinheiro. É financiamento? Então o cara vai pagar tudo em financiamento. E aí utilizar o que está no exemplo aqui, né? Nessa ligação pagamento, colocar uma relação ou, que aí no tipo de pagamento o camarada vai ter lá a vinculação. É dinheiro, é financiamento, mas eu não posso ter a escolha das duas, ok? Mesmo que na classe, na especificação do modelo, você tenha lá atributos, né, da forma de pagamento, que seria, por exemplo, valor em dinheiro, ou as propriedades de financiamento, que seria, valor do parcelamento, taxa, etc. e tal,
né, e instituição financeira, eu poderia estar utilizando esse tipo de nomenclatura na associação para proibir o registro tanto de dinheiro quanto dados de financiamento na hora de efetuar uma compra ou realizar a função de compra no sistema. Perfeito? Então, essas relações de integridade, elas vão, na verdade, fazer uma amarração da forma como uma determinada operação ou uma associação pode ser feita ou deve obedecer que tipo de regra, certo? Especificação de hierarquia, generalização e especialização, conceito de orientação a objetos aqui, né? Um dos principais mecanismos de estruturação dos conceitos é a generalização e especialização. Com esse mecanismo é possível capturar similaridades entre classes, né, dispondo-as em hierarquias. Por exemplo, pessoa ela pode ser colocada ali, ou pode ser... Bom, a gente já comentou muito isso aqui nesse vídeo, né? Uma pessoa ela pode ser comprador, também pode ser vendedor, pode ser também gerente, pode ser, sei lá, funcionário dentro de um contexto diferente, e esse funcionário pode ser detalhado em vários outros tipos de funcionários, e aí a gente teria, na verdade, uma especialização dessas classes em outras, né? Enquanto, com esse mecanismo é possível então, capturar similaridades entre as classes e fazer então um agrupamento, de certa forma, dessas informações, né? E as heranças vão gerando o que? As especializações dessas classes nesses objetos. Então, enquanto as associações representam possíveis associações, a herança define que todos os objetos da subclasse são instâncias também da superclasse. Então, tudo que vale para a superclasse vai valer para suas subclasses. O contrário não é verdade, né? Quando um objeto de classe possui semelhanças e diferenças, elas podem ser organizadas em uma hierarquia, agrupando então esses elementos em superclasses comuns. Critério para identificação de hierarquia, né? Apenas classes, né, sejam subclasses ou superclasses, relevantes para o domínio devem ser incluídas. Então, se a classe não é relevante para o seu domínio do problema, então você não precisa também definir aquela classe ali. Por exemplo, a gente tinha comentado critérios que vão definir se uma determinada classe deve ou não fazer parte do modelo, né? Fiz uma especialização de uma classe, mas observei que essa especialização, na verdade, está agregando ali atributos, que esses atributos são comuns também à superclasse. Então, não estou conseguindo trazer propriedades, atributos, nem associações diferentes do que a superclasse teria. Então, não faz sentido fazer esse desmembramento aí, né? Uma hierarquia deve modelar relações, um tipo de, né? Por exemplo, pessoas, aí a gente estava falando lá que comprador é um tipo de pessoa dentro do contexto do problema, né? Por exemplo, carros, aí eu poderia dentro de carros fazer ou veículos, né, fazer uma especialização. Tenho lá caminhonetes, tenho carro de passeio, tenho lá utilitários e assim por diante. Então, é algo que a gente consegue observar quando um determinado objeto é um tipo de outro objeto, ou seja, toda subclasse vai ter os tipos específicos da superclasse, vai ser um tipo específico da superclasse, né? Então é a hora de você observar que ali cabe uma herança. Uma subclasse deve possuir todas as propriedades, os atributos e as associações. Se você perceber que
que a sua subclasse, né, não pode ter ou não faz sentido ter alguma propriedade da superclasse, então aquilo ali é uma classe distinta, não pode ser herdada, né? E todas as instâncias de uma subclasse têm de ser também instâncias indiretas de suas superclasses, ok? Hierarquias e especialização, né? Continuando aqui, a gente tem vamos fazer assim, tem que ter atenção ao nomear classes de uma hierarquia. O nome deve ser autoexplicativo. Em cada subclasse pode-se utilizar o nome da superclasse, seguindo de um qualificador. Por exemplo, eu tenho lá a superclasse carro, aí dentro desse carro eu poderia colocar assim, carro, veículo, não sei, carro, não tá, carro. Então teria carro utilitário, carro picape, carro de luxo, sei lá, alguma coisa do tipo assim, categorizando eles, percebendo que cada um teria suas propriedades específicas, né? É importante observar de uma superclasse, se uma superclasse é concreta, se é capaz de distanciar, ou ela é abstrata. Aí é um conceito pesado dentro de orientação a objeto, né? Não instanciada como objetos. Classes abstratas são representadas com o nome em itálico e não devem herdar de classes concretas. Por exemplo, quando a gente fala de classe abstrata, eu estou dizendo que essa classe por si só ela não vai ser instanciada, mas ela vai dar sentido a uma subclasse que vai ser instanciada, certo? Como é que eu vou dizer isso? Por exemplo, a classe carro. Eu não vou instanciar a classe carro, mas eu vou instanciar, por exemplo, a classe picape, que vem de classe carro, mas que tem as suas especificações, né, como características. Por exemplo, tamanho da carroceria, tipos de roda, etc. Né? Propriedades lá, como cabine dupla, se tem ou se não tem. Né? Agora o carro em si ali eu não estou definindo ele em momento nenhum como sendo um objeto. O carro ele precisa ser especializado para depois ser instanciado. Perceberam? Por exemplo, o carro utilitário. Então beleza, eu vou instanciar um utilitário. Quais são as propriedades do utilitário? Eu tenho lá, dentro do carro, eu tenho lá um carro de passeio. Então eu tenho lá as propriedades do carro de passeio que vai ser instanciado, então, o carro de passeio. Então o camarada, quando vai comprar um veículo, por exemplo, naquele sistema de veículo, com essa ideia ele não compraria um carro, ele compraria ou um carro de passeio, ou compraria um picape, ou compraria lá um utilitário. Então esses elementos é que vão ser realmente instanciados, certo? Ao modelar hierarquias como atributo ou associação, deve ser posicionado no ponto mais alto possível da hierarquia, sem, no entanto, né, comprometer o modelo. Assim, isso está relacionado ao reaproveitamento, né? Bom, esse material ele foi baseado mais precisamente, especificamente, em cima do material do professor Falvo, que são as notas de aula dele, utilizadas em 2017 na disciplina de Engenharia de Requisitos, que ele é professor da UFS, né? E muito
muito bom o material e a aula do professor, né? Infelizmente perdemos ele esse ano, foi muito triste, né? Gostaria inclusive de nesse momento prestar as condolências, né? E agradecer pelas contribuições que ele trouxe à nossa comunidade acadêmica. E é isso. Basicamente o que a gente tinha para falar nesse vídeo, né? Foi bastante extenso e bem geral, por todos os aspectos referentes à modelagem do sistema, quando a gente diz respeito à modelagem estrutural, especificação de classe, como eu defino, né, se uma classe deve ou não fazer parte do meu modelo, como identificar isso, quais as estratégias, e no próximo vídeo então nós vamos tentar materializar um pouco mais isso, mostrando o modelo, né, forma gráfica, diagramas. Grande abraço e vamos lá para o próximo vídeo.